No Salmo 86, e nós vamos ler apenas 3 versos desse Salmo. Salmo 86, versos 11, 12 e 13. Salmo 86, versos 11, 12 e 13. O texto diz assim: Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei. Senhor, meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livrastes das profundezas do céu. Pai, pelo nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, expressando a nossa gratidão, o nosso louvor, por tudo que o Senhor já fez e tem feito por nossa caminhada, Senhor. Por suas mãos que têm se estendido de uma maneira tão graciosa sobre a nossa comunidade, nos ajudando nessa jornada de seguir a Jesus e de chamar outros para que sigam conosco, Senhor. Mais uma vez te glorificamos, meu Deus, por nossas vidas, por todo o seu cuidado, amor, misericórdia que tem nos ensinado e tem nos instruído na jornada, Pai. Nesse momento a gente está diante da sua palavra, pedimos pelo nome do nosso Senhor Jesus, que ela nos instrua, que ela nos fale, que ela nos ensine, para que a gente consiga de fato entender a cada dia mais a sua vontade, Senhor. E que o seu Espírito nos capacite, Senhor, para que nós possamos viver, Senhor. Pelo nome de Jesus. Amém. Normalmente a gente tem feito a exposição dos Salmos nessa série que a gente tem chamado aqui de Vida com Deus. É uma série onde nós estamos refletindo nos Salmos, mas mais do que isso, nós estamos refletindo na vida dos salmistas. Porque os Salmos, eles estão conectados a períodos, a fases, a desafios da jornada dos personagens bíblicos. Às vezes são tempos bons, às vezes são tempos difíceis, às vezes eles expressam simplesmente alegria e gratidão, às vezes eles expressam diante de Deus as suas agonias, as suas dores, as suas incertezas. E é isso que a gente tem refletido sobre como é a nossa jornada com Deus, a nossa caminhada com Deus. Normalmente eu tenho feito a exposição de um salmo inteiro, mas levando em conta que hoje a nossa liturgia estaria um pouco mais sobrecarregada, eu separei 3 versos desse Salmo 86, para que de uma forma breve a gente consiga refletir na palavra de Deus. Mas quando eu pensava sobre esse momento de batismo, de recomeço, porque o batismo ele tem essa expressão que fala sobre um novo nascimento, sobre uma nova vida, um novo caminho, um recomeço, uma nova jornada. Eu lembrei desse salmo onde o salmista se coloca diante de Deus justamente pedindo isso: ensina-me, Senhor. Ele conseguiu entender a vida como uma caminhada, uma jornada. E ele se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eu preciso de Ti nessa caminhada. Eu preciso que o Senhor me mostre o caminho. Eu sei que eu vou me deparar com circunstâncias, com bifurcações nessa vida, que eu não vou saber o que fazer. E eu acho que é assim para todos nós. E o que ele faz diante disso é se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me ensina a viver, me ensina os caminhos certos, me ensina a escolher sempre aquilo que está alinhado com a Tua vontade e com o Teu propósito. E olhando para esse momento que representa um novo caminho, um recomeço, eu lembrei do Salmo 86. Bom, só sobre informações em relação ao Salmo 86, a maioria dos estudiosos atribuem ele a Davi. Como nós estamos vendo, a maioria dos salmos, de fato, estão conectados com Davi. E em relação ao contexto, porque como nós dissemos, os salmos, eles não estão num vazio da história. Os salmos, eles sempre estão conectados a algum momento da vida do salmista. E como eu disse a princípio, às vezes de alegria, vitória, às vezes de medo, temor, angústia, desafios. Esse salmo, ele nasce de um contexto de tensão de Davi. Interessante que a gente não sabe exatamente o que Davi está vivendo, quais são as tensões. Davi passa na sua jornada por muitos desafios, por muitas perseguições, e quando a gente olha para os versos ao redor desse texto, a gente percebe que Davi está enfrentando mais um desses momentos difíceis e desafiadores da sua jornada. E é interessante que, por vezes, quando a gente percebe personagens bíblicos enfrentando desafios, nós nos sentimos desafiados a descobrir qual é o desafio do personagem bíblico.
Quanto tempo a gente debruça naquele espinho do apóstolo Paulo, na carne, tentando entender o que é o espinho. É um demônio, é um conflito com alguém que ele enfrenta, é uma doença, é uma enfermidade. E o fato é que, por mais que a gente tente, a gente não descobre. Talvez não seja de fato para a gente descobrir, porque a fragilidade dos personagens bíblicos, essas vulnerabilidades, representam o que é a vida humana. Portanto, cada um tem o seu, cada um tem suas lutas, cada um tem as suas tensões. Todo mundo tem o seu ponto de fragilidade, questões da vida sobre a qual nós não temos domínio. E aí, em algum momento ou circunstância desse tipo que Davi está vivendo nesse momento da sua jornada. E diante dessa tensão, Davi ele se coloca diante de Deus. E o clamor de Davi nos toca porque Davi não se coloca diante de Deus simplesmente pedindo uma solução para aquilo que está acontecendo. Mas ele se coloca diante de Deus pedindo sabedoria. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. E essa oração que Davi faz nesse seu momento, pedindo direção de Deus, ensina-nos muitas coisas sobre como nós podemos falar com Deus todos os dias, para que a gente encontre Deus a direção para a nossa caminhada, para a nossa jornada, principalmente diante de situações que nos tiram da nossa zona de conforto. Eu coloquei aqui só 3 lições que eu entendo aqui que Davi está nos ensinando a respeito do que pedir em oração. E a primeira questão que eu percebo aqui é que Davi nos ensina a orar a Deus buscando direção para a nossa vida, o caminho a ser seguido. Porque ele começa justamente dizendo, Senhor, ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. E essa expressão de Davi, ao dizer para Deus, ensina-me, fala sobre algumas coisas que existem no coração e consciências que existem no coração desse homem. Primeiro, ele está dizendo, eu sou um ser humano limitado. Eu reconheço as minhas limitações. Eu reconheço que existem momentos e circunstâncias da minha vida que eu não sei o que fazer. E a gente está falando aqui de um sujeito que era rei. A gente está falando aqui de um estrategista de guerra, um homem vitorioso no campo de batalha. Mas esse homem, apesar de toda a sabedoria que ele tem dentro do contexto daquilo que ele vive e exerce, ele tem a condição de olhar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não tenho capacidade e sabedoria para lidar com tudo nessa vida. Eu não sei o que fazer diante de muitas circunstâncias e situações do meu coração. E, sinceramente, quem dera existisse em nós essa mesma capacidade de reconhecer as nossas limitações diante dele. De, por vezes, dizer para o Senhor, Senhor, existem circunstâncias e questões da minha vida que eu não sei o que fazer e como fazer. Talvez diante dos nossos próprios sentimentos. Dizer diante do Senhor, Senhor, eu não sei lidar com as minhas depressões, com as minhas angústias, com as síndromes que me cercam. Eu não sei o que fazer. Eu não quero viver assim, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Às vezes, diante das tensões que a gente passa, é no ambiente de trabalho, em tantos contextos da vida. Dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou passando por isso, eu estou vivendo esse momento de tensão que me tira completamente da minha zona de conforto, mas eu não sei o caminho, eu não sei qual é a melhor decisão a ser tomada, eu não sei o que fazer. Às vezes, dentro da nossa fragilidade e conflitos, eu não sei o que fazer diante da minha vida conjugal. Eu não sei lidar, Senhor, eu não sei lidar com os meus filhos. Aliás, eu não sei lidar, Senhor, com a minha própria carne, com a minha natureza. Porque eu me sinto muito parecido com Paulo. Tem coisa que eu não quero fazer, mas eu faço coisa que eu quero e eu não consigo. E se depender de mim, da minha capacidade, eu não vou conseguir, Senhor. Eu não vou conseguir. Quem dera existisse dentro de nós essa mesma disposição e reconhecer as nossas limitações diante das situações e circunstâncias da vida que nos cercam. Porque o primeiro passo para que a gente possa viver processos de maturidade e transformação é admitir a nossa fragilidade e limitação. Há uma fala do pastor John Piper, que ele diz assim, a fé verdadeira é como uma confissão de dependência. O maior inimigo da fé não é a dúvida, mas é a autossuficiência. Enquanto nós achamos que nós somos, por nós mesmos, capazes de lidar com a vida e com os desafios da vida, nós não estamos, de fato, disponíveis diante dele para que ele nos ensine, para que ele nos instrua. Enquanto a gente vive da nossa própria força, a gente não tem essa disposição, de fato, em jogar a nossa vida nas mãos dele. Mas mais do que isso, eu gosto desse ensino de Davi, porque ele mostra para a gente que ele entendeu a vida como um processo. Quem diz para Deus, ensina-me, entende que ele precisa, de fato, diante das fases e circunstâncias da vida, aprender de Deus. Eu vou falar para você, esse clamor de Davi por ensina-me é tão contrário à nossa disposição de fé. Porque, normalmente, a gente não quer se colocar diante de Deus dizendo assim, Senhor, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso evoluir.
A gente ora a Deus dizendo, Senhor, muda lá. Muda minha esposa, Senhor. Muda os meus filhos. Muda meu marido. Muda o meu chefe. Muda o meu pastor. Muda a minha igreja. A gente sempre ora na expectativa de que Deus faça alguma coisa lá, sem que mexa com a nossa estrutura e com a nossa maneira de ser. E há uma questão aqui, porque Davi ele não faz isso. Ele fala assim, Senhor, eu tenho desafios. Eu tenho circunstâncias e questões da minha vida pelas quais ou sobre as quais eu não tenho controle. Mas eu não vou pedir simplesmente para que o Senhor vá lá e mude. Mas eu vou pedir para que o Senhor atue em mim. Para que eu aprenda a ser um tipo de homem, de ser humano, conectado com a tua vontade e com a tua sabedoria, ao ponto de saber lidar com os desafios que fazem parte da minha jornada. A primeira direção é, Senhor, ensina-me. E é óbvio que essa mesma disposição do coração de Davi precisa existir em cada um de nós. Nós precisamos aprender a reconhecer diante dele que nós não somos capazes e autônomos. Que a cada bifurcação, a cada decisão e a cada luta, nós precisamos da direção e da força do Senhor, sustentando a nossa jornada e sustentando a nossa vida. A primeira lição desse salmista é ore por direção. Ore por sabedoria, para que você possa viver a sua vida dentro da vontade dele. A segunda aqui é ore por transformação. Porque ele continua essa oração. E a segunda parte, ele diz assim, Senhor, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. É interessante quando ele diz, dá-me um coração inteiramente fiel. Porque Davi está reconhecendo uma coisa aqui. O meu coração não é inteiro. O meu coração é rachado. Ao mesmo tempo que eu quero viver com o Senhor, ao mesmo tempo que eu quero encontrar satisfação na minha vida, na tua presença, ao mesmo tempo que eu quero encontrar na minha comunhão, na obediência a Ti, o caminho, eu sei que existem partes do meu coração que ainda estão tentando encontrar equilíbrio e satisfação fora de Ti. Então, o meu coração, ele é trincado, ele é rachado, ele tem uma duplicidade de desejos e vontades. E sejamos sinceros, esse é o mal também que está sobre todos nós. Nós também sustentamos, por vezes, um coração dividido. Isso se manifesta de maneira prática quando a gente sustenta pecados secretos, mas luta para manter uma aparência espiritual. Duplicidade. Isso acontece quando a gente consegue ser uma pessoa dentro de uma vida em comunidade. Mas quando a gente está dentro da nossa casa, a gente tem outro ser humano ali. Essa duplicidade está em nós quando a gente vem para a igreja e canta com todas as forças dos nossos corações. Senhor, Tu és a razão de tudo na minha vida. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Te louvar. Mas quando passa daquela porta, puxou o fio. E nem lembra daquilo que disse para Deus. A gente vive isso quando a gente quer confiar em Deus. Quer confiar que Deus está cuidando da gente, que Deus tem o nosso sustento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer abrir mão daquela confiança no recurso. Porque a gente não consegue, de fato, confiar inteiramente no cuidado e na graça de Deus sobre a nossa vida. Não é só o salmista, nós também vivemos nessa duplicidade de existência, de coração. Nós temos corações rachados, divididos. Infelizmente, depois do pecado, nós somos assim. Mas há uma interessante, por que Davi quer um coração inteiro? Por que ele fala, Senhor, me dá um coração íntegro, inteiro, disposto a Te adorar? E ele continua dizendo, para que eu tema o Teu nome. Eu gosto tanto dessa expressão aqui, temor ao Teu nome, porque o temente é aquele que quer conciliar a sua fé e a sua vida. As pessoas tementes a Deus são aquelas que querem conduzir a vida levando Deus a sério. Isso é ser temente a Deus. Aí você talvez pode me perguntar assim, mas William, é possível isso? É possível essa fé que se manifesta em prática? Eu lembro como se fosse hoje, que uma vez eu acabei de pregar, não foi aqui. Aqui os crentes são melhores. Mas eu acabei de pregar, eu acho. E uma moça veio na minha direção, eu com o meu jeito de pregar, dando bronca, né? E sábado passado a Camille pregou e ela é igual a mim. Herdou esse dom também, né? E eu acabei de pregar, uma moça veio na minha direção, levantou, e falou assim, posso te dizer uma coisa? Eu falei, pode, já está aqui, né? Pode, agora fala. Ela falou assim, eu acho muito interessante tudo isso, a sua maneira de pregar, a sua maneira de falar, sempre repreendendo, sempre tentando corrigir, a gente percebe que você luta por isso. Assim, é muito bonito isso, está certo. Mas eu queria te falar uma coisa com toda a honestidade. Eu falei, fala. Fiquei com um pouco de medo, mas fala. Ela falou, a gente não vive esse negócio, William. Esse negócio que você prega só serve para você que é pastor. A gente não consegue conciliar esse negócio de fé e prática. Isso aí é uma ilusão tua, mas está bonito, continua. Mas a gente não vai viver, a gente vai sair dali, a gente vai esquecer tudo isso. E a gente, de fato, é assim.
Aí ela foi embora, eu fiquei parado olhando por ela, olhando para ela, não orando para ela, olhando para ela. Mas eu concordo com ela. Eu entendo que, de fato, ninguém consegue viver de forma tão íntegra, com um coração tão puro diante de Deus. Ninguém consegue viver de uma forma tão expressiva e sincera a fé que concilia com obras. Mas o que eu percebo, irmãos, é que existem dois tipos de pessoas. Existem umas que, de fato, brincam com a jornada. Ou seja, elas vão cantar e não vão se importar em viver. Elas dirão com palavras, mas nunca lutarão para conciliar confissão e vida. Há esse público, de fato, que nunca vai conciliar. Porém, existem aqueles que, apesar das suas limitações e falhas, assim como Davi, se colocam todos os dias diante de Deus, dizendo, Senhor, ensina-me, Senhor. Aqueles que saem de casa todos os dias, dizendo assim, Senhor, se depender de mim, da minha natureza, eu não serei capaz de te seguir. Mas eu estou aqui, mais uma vez, de manhã, dizendo, me ajuda, me ensina. Diante das situações e circunstâncias que farão parte do meu dia, ensina-me, Senhor, e me dá forças. E que quando voltam para casa, dizem, Senhor, eu falhei, eu errei, eu preciso mudar. Me ajude a acordar amanhã para viver aquilo que é a tua vontade. Portanto, viver de maneira plena é difícil. Mas há uma diferença na disposição do nosso coração. E eu acho que o que o Davi ensina aqui para a gente é que nós precisamos ser como esse segundo personagem, que reconhece que por si não consegue viver a transformação, mas que todos os dias, assim como Davi está dizendo, Senhor, me ensina a viver de acordo com a tua vontade. Terceiro e último princípio, ou lição que Davi ensina para a gente aqui, é ore, mas ore sempre a Deus com gratidão. Porque Davi conclui esse trecho do Salmo dizendo assim, de todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livrastes da profundeza do céu. E aqui Davi expressa algumas coisas. Primeiro, Senhor, de todo o meu coração te louvarei. Ele está fazendo justamente um contraste com aquele coração dividido, que ele expressa um pouco acima, mas agora dizendo, Senhor, com o seu toque, com a sua ajuda, com as suas intervenções na minha vida, eu vou te louvar de todo o meu coração, com tudo aquilo que eu sou. E talvez a gente precise pensar o que significa louvar com todo o coração. E ele está justamente dizendo assim, Senhor, eu quero entender que o meu louvor a Ti não é o momento da música, não é o momento do culto, mas eu quero conciliar as minhas palavras com a minha vida. Esse é o verdadeiro louvor. Quando aquilo que a gente fala, de alguma maneira, interfere aquilo que a gente vive. Ele está dizendo, eu quero viver, Senhor, corretamente com aquilo que nós estamos cantando e dizendo a seu respeito. Eu vou te louvar de todo o meu coração. Eu quero ser o mesmo quando está aqui, quando está lá fora, dentro de uma vida que glorifica o teu nome em todas as razões. Mas o que eu gosto nesse salmo, e aqui eu estou concluindo, é a maneira que ele termina a razão dele buscar tudo isso. Por que Davi quer viver uma vida para a glória de Deus? Por que Davi está se colocando diante de Deus, dizendo, Senhor, eu quero aprender de Ti. Eu quero buscar a instrução em Ti. E ele termina esse salmo dando a razão dessa luta por um coração transformado, por uma vida temente, por uma vida de adoração que não se estende a uma confissão verbal, mas de uma vida prática que glorifica a Deus. E ele termina mostrando essa razão. Primeiro, ele diz, Senhor, porque grande é o Teu amor para comigo. E é tão profundo, porque quando a gente estuda essa palavra, grande é o Teu amor para comigo, Davi dizendo assim, Senhor, o Teu amor por mim é extraordinário. O Teu amor é grandioso. É esse amor, Senhor, que não está condicionado àquilo que eu sou, àquilo que eu faço. Porque eu sou um ser humano inconstante. E por mais que exista em mim esse desejo de um coração temente a Ti, eu sei, Senhor, que eu tenho errado. Eu sei que eu sou fraco. Eu sei que eu vou sair daqui, eu vou errar de novo. Eu sei disso, Senhor. Mas o que me sustenta aqui ainda é esse grande amor que Tu tens por mim. Que não está limitado àquilo que eu sou, àquilo que eu faço, mas àquilo que Tu és, a Tua decisão de me amar apesar de mim. Então é esse amor, Senhor, que me faz voltar a Ti todos os dias, querendo dizer, Senhor, eu quero uma vida que Te glorifique. Por quê? Porque o Senhor me ama. E mais do que isso, porque esse amor, Ele é salvador. Ele continua, e Tu me livrastes do Seol. O Seol é o lugar para onde vão os mortos. É o destino do ser humano depois do pecado. Nós nascemos mortos e morreremos eternamente, mas ele está dizendo, o Senhor não me deixou lá, o Senhor foi me buscar onde eu estava. Quando o Seu Filho morreu por mim naquela cruz, Ele me deu salvação. E esse amor não está sobre a vida de Davi, esse amor foi derramado sobre todos nós, que um dia entregamos a nossa vida e a nossa jornada nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Por isso, eu acho extraordinário a gente perceber a motivação que Davi tem para essa adoração. Davi está dizendo assim: Senhor, eu não vou te louvar para conquistar o teu coração. Eu não vou viver uma vida que te agrade para que tu me abençoes. Na verdade, não sou eu que preciso conquistar o seu coração. É o Senhor, com o seu amor, com a sua graça, com a sua bondade que já me conquistou. E o que eu desejo, Senhor, é lutar todos os dias, para que a minha vida, a minha jornada seja todos os dias uma resposta a esse tamanho amor que me alcança e me sustenta todos os dias da minha vida. Graças a Deus por esse amor. Graças a Deus por essa graça. Deixa eu concluir aqui com alguns pontos. Primeiro, ore sempre a Deus pedindo direção diante da sua jornada. A gente precisa reconhecer as nossas limitações diante dele. Talvez a gente possa falar hoje para pessoas aqui que estão vivendo na sua autossuficiência, nos seus próprios planos, confiando que as suas decisões, os seus caminhos, os seus instintos são suficientes para conduzir a sua jornada. Mas o salmista ensina a gente a acordar todos os dias, irmãos, dizendo: Senhor, me ensina, me mostra o caminho, me dá a direção. Eu não sou capaz sozinho, eu preciso de Ti. Em segundo lugar, ore por transformação. No meu coração, todos nós aqui temos corações divididos que ao mesmo tempo buscam estabilidade em Deus e estabilidade fora de Deus. Mas cabe a nós, apesar do nosso coração, todos os dias, dizer: Senhor, unifica esse coração, transforma esse coração, corrija as rachaduras desse coração, para que a minha espiritualidade seja cada dia mais conectada com a realidade da minha vida. Porque eu quero ser, diante do seu amor, essa resposta a tudo que o Senhor já fez por mim. Mas em terceiro e último, ore sempre com gratidão. Entenda isso, meu irmão. Não é você que precisa conquistar o coração de Deus por meio das suas obras e sacrifícios e louvores. É Deus que te ama, apesar de você, que te atrai para Ele, a partir do amor que Ele manifesta sobre nós. A nossa atitude é uma atitude de resposta a tudo que Ele já fez, a tudo que Ele já tem feito. E a nossa oração é para que Ele nos ajude, para que as nossas vidas sejam sempre essa resposta a esse amor e essa graça que já nos alcançou. Pelo nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, por favor. Vamos louvar o Senhor. Depois de ouvir a palavra de Deus, o salmista nos fala no Salmo 25: mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me, Senhor, as tuas veredas. Ensina-me, Senhor, como andar nos teus caminhos. Vamos louvar o Senhor.
Talvez diante de tudo que a gente já viveu hoje, dificilmente você vai sair daqui lembrando do que a gente pregou. Eu acho que é normal. Mas assim, se a gente puder lembrar de uma coisa, eu queria que nós lembrássemos dessa oração de Davi. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. A postura de quem consegue reconhecer todos os dias diante de Deus as suas próprias limitações. E que entende que é nele, na presença dele, na palavra dele, na instrução dele, que a gente encontra o caminho a ser seguido. Talvez a gente fale hoje para pessoas que perderam esse hábito de acordar todos os dias pela manhã, consagrando a sua vida, as suas decisões, as suas circunstâncias. E pode ser que Deus te chame de volta hoje aqui para acordar todos os dias, com essa mesma confissão de Davi, dizendo: Senhor, me ensina, me instrui. Eu reconheço que em mim mesmo eu não tenho virtude e sabedoria para lidar com cada fase, conflito, desafio. Mas eu sei que há em Ti uma fonte de sabedoria e forças, para que a minha vida se organize a partir da Tua vontade. Queria fazer hoje, nesse momento, essa primeira oração, onde a gente expõe o nosso coração diante dEle, e busca dEle a fonte de informação, de luz, que a gente precisa para a nossa caminhada. Ô Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós até aqui, Senhor. Obrigado por esse dia de festa que a gente tem, e a gente sabe que essa alegria se estende aos Teus céus também, Senhor. Mas nesse momento nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Diante das confissões mais importantes de um personagem bíblico, que é essa de Davi, se colocando diante de Ti, dizendo: Senhor, eu sou um aluno Teu na vida, Senhor. Eu não tenho em mim a força, eu não tenho em mim a sabedoria, eu não tenho em mim as virtudes, mas é diante de Ti, Senhor, que eu encontro toda a luz necessária para conduzir a minha vida, a minha jornada, Senhor. E nós terminamos esse dia fazendo essa mesma oração, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cada dia, a cada momento, a ter uma vida que se ajuste à Tua vontade, Senhor. Ensina-nos, Senhor, diante dos desafios que nós estamos vivendo nesse momento da jornada, Senhor. Assim como Davi, nós reconhecemos diante de Ti, nós não conseguimos por nós mesmos. Nós não somos sábios por nós mesmos, nós precisamos do Teu conselho, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos da Tua iluminação sobre a nossa vida, Senhor. Nos ajude a resgatar esse hábito sagrado, Senhor, de todos os dias estarmos na Tua presença, dizendo: Deus dos céus, nos ensine, nos instrua, nos ajude, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre todos hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Semana abençoada, em nome de Jesus.